Vamos discutir agora o diagnóstico imunológico da sífilis. Para tanto, vamos lembrar então o que é a sífilis. A sífilis é uma infecção bacteriana causada pelo Treponema pallidum, uma bactéria capaz de se movimentar, que causa uma doença crônica que apresenta períodos sintomáticos curtos e assintomáticos longos. Ou seja, uma doença que apresenta várias fases. A transmissão da sífilis pode acontecer por contato direto com pele, mucosa ou tecido íntegro ou lesado, ou seja, desde que o outro paciente tenha a ferida, se entrar em contato, vai transmitir. Ocorre transmissão por via sexual, tanto por sexo vaginal, oral ou anal. Existe a transmissão parenteral, então transfusão de sangue também leva à contaminação. Pode acontecer a transmissão vertical transplacentária e perinatal, ou seja, na hora do parto. E também pode acontecer transmissão por inoculação. O que significa isso? Algum tipo de acidente de trabalho. Então, a primeira fase da sífilis é a sífilis primária. Então, após uma incubação de 10 a 90 dias, em média 21 dias, aparece o protocifiloma, que é uma lesão primária, única e indolor, conhecida popularmente como cancro duro. Essa lesão inicial, ela aparece exatamente no local de inoculação da bactéria. Após 2 a 6 semanas, ocorre cicatrização espontânea dessa lesão devido à resposta inflamatória imunológica. Neste momento, o paciente pode apresentar linfadenopatia inguinal e nós podemos encontrar essa bactéria diretamente no cancro, nessa primeira fase. Aqui nós vemos as fotos com lesões relativas ao cancro nos lábios vaginais, aqui um cancro na língua, aqui no pênis e aqui a gente vê na boca. Quanto à sífilis secundária, ela se inicia de 6 semanas a 6 meses após a infecção inicial e ela pode ter uma duração de 4 a 12 semanas e as lesões podem perdurar por até 2 anos, ou seja, é uma doença de uma evolução muito lenta. A sintomatologia característica é o desenvolvimento de lesões mucocutâneas no tronco, palmoplantares e não ulceradas, alopecia em clareira, hemadarose, febre, mal-estar, cefaleia, linfadenopatia generalizada e, mais uma vez, na maioria dos casos, ela desaparece espontaneamente em poucas semanas. Raramente pode acontecer nesse momento o comprometimento hepático ou quadros meníngeos ou até mesmo infecção ocular. Eu consigo encontrar neste momento o treponema nas lesões cutâneas, no sangue, no líquor e até mesmo no leite materno. Então, aqui nós vemos as lesões características. Aqui nos pés e nas mãos, onde geralmente aparece primeiro, no tronco, aqui no rosto do paciente, mas em maior detalhes nas mãos, como elas ficam. A seguir, o paciente entra numa fase de sífilis latente. O que significa isso? Um período em que ele não apresenta sinal ou sintoma clínico de sífilis. Apesar disso, esse paciente nesse período produz altas concentrações de anticorpos, que facilita o diagnóstico, apesar de não ter sintomas. Essa sífilis latente é dividida em sífilis latente recente, quando o paciente apresenta essa latência com menos de 1 ano de infecção. Nesse momento, o paciente é altamente infectante e pode haver reincidência de lesões mucocutâneas. Existe também a sífilis latente tardia. Então, mais de 1 ano depois do início da infecção, o paciente entra nessa fase. É neste caso aqui que acontece a transmissão materno-fetal e transmissão por via sanguínea, ou seja, aquele paciente que vai doar sangue, não tem sintomas e acaba ajudando na contaminação do receptor do sangue.
a sífilis tardia sem tratamento vai acabar evoluindo para uma invasão do sistema nervoso central e dos tecidos vasculares. Aqui a gente vê essas lesões mucocutâneas que aparecem no paciente, tá? Como elas aparecem. Aqui a gente também vê essa lesão no palato, uma outra lesão no palato com perfuração, e aqui é uma lesão muito grande aqui na boca. Todas elas são relacionadas a essas lesões mucocutâneas características da sífilis latente. Na sífilis terciária, a gente vai ver que 30% das infecções não tratadas evoluem para esse quadro. Você vai ter uma latência de 2 a 40 anos após o início da infecção. Apesar de não ser considerada infectante, ela deve ser diagnosticada e ela é rara de acontecer. Para quê? Para fazer o tratamento desse paciente. Existem alguns tipos de sífilis terciária. Então, a cutânea benigna e gomosa são lesões granulomatosas em olhos, ossos, víscera, pele, com pouco treponema. Existe a óssea. Então, o paciente vai ter osteite gomosa, artrite, sinovites e nódulos articulares. Cardiovascular, aortite sifilítica, aneurisma, estenose de coronárias e a mais comum, 10 a 40% dos pacientes não tratados acabam apresentando neurosífilis. A maioria deles é assintomática, só que esta bactéria, o treponema, causa uma meningite asséptica de 1 a 2% desses casos. Nesse caso, eu posso encontrar no líquor tanto a bactéria quanto o anticorpo. Aqui nós vemos um gráfico que mostra a taxa de detecção por 100 mil habitantes de sífilis adquirida segundo a região de residência por ano de diagnóstico. Então, de 2010 a 2016. Quando nós olhamos esse gráfico, a gente vê que o Sudeste, que está em vermelho, não seria o equivalente a essa curva aqui, ó, ele sempre apresenta números maiores. Porém, a partir de 2014, o sul do Brasil, aqui, ó, ele ultrapassa o Sudeste e começa a liderar o número de pacientes, né, de detecção de sífilis no Brasil. Se nós olharmos com cuidado, nós percebemos que na região Norte e Nordeste existem menos casos. Existem dois motivos muito importantes. Primeiro, a concentração populacional, ela foi considerada aqui porque é por 100 mil habitantes. Então, não é a diferença da quantidade de pessoas. Aqui o que tem a diferença é a possibilidade de diagnóstico. Porque no Sul e no Sudeste nós temos mais hospitais, mais chance de diagnosticar os pacientes. Consequentemente, a cada 100 mil habitantes, nós vamos ter sempre mais casos do que no Norte e no Nordeste, onde os recursos de saúde são mais limitados, isso dificulta a identificação dos portadores. Aqui a gente vê um fluxograma proposto para o manejo de sífilis, utilizando teste rápido com teste não treponêmico confirmatório. Esse fluxograma ele foi proposto pelo Ministério da Saúde. Então, o que a gente vê? A gente começa aqui, ó, com um teste rápido para sífilis. Um teste de, por exemplo, imunocromatografia, que pode ser realizado com sangue total do paciente, sangue capilar. Se não der reagente, o que a gente faz? A gente vai fazer orientação desse paciente e, se for gestante, repetir depois da 28ª semana. Se já de cara este paciente der, aqui ó, reagente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e iniciar a primeira dose de penicilina, benzatina, para quê? Se for gestante, para poder evitar a passagem da bactéria para o feto, certo? E a gente tem que testar o parceiro sexual dessa gestante também. A gente tem que descobrir se essa paciente teve realmente sífilis ou não, porque pode ser um falso positivo. Então, o que vai acontecer? A gente vai pegar e vai coletar sangue periférico, no caso, para fazer um teste não treponêmico. E aí, esse teste não treponêmico, existem alguns diferentes que nós vamos ver. Se ele der não reagente, a gente repete depois de 30 dias. E vai repetir o fluxograma inteiro.
Se der reagente, então já pode começar a fazer o tratamento, porque na verdade essa pessoa é portadora de sífilis. Como eu faço o diagnóstico de sífilis adquirida, então? Posso fazer a pesquisa direta de treponema pálido. Essa pesquisa é feita através de amostras de raspagem, de sangue ou de biópsia. Além disso, também podemos procurar em amostra de líquor. Então, a gente vai fazer microscopia de campo escuro. Nesse caso, na microscopia de campo escuro, é possível, em alguns casos, ver a bactéria se locomovendo. Posso fazer pesquisa direto com material corado, tá? Então, nesse caso, a bactéria vai estar fixada. Ou posso fazer imunofluorescência direta, em que eu vou ter um anticorpo aderido numa lâmina, e a partir daí esse anticorpo vai acabar identificando a presença da bactéria. Vamos ver então a microscopia de campo escuro. Quais são as principais características dela? Primeiro, para fazer a coleta é necessário fazer a escarificação, que é a remoção do material que recobre a lesão. Depois disso, é feita a coleta com suave e aí a gente vai poder verificar a presença das espiroquetas, que são os treponemas. Então, resultado, né? Reagente, lesões úmidas de sífilis primária e de sífilis secundária, também é possível encontrar. Não há reagente, falso negativo, sabão. O paciente não pode tomar banho antes de fazer a coleta, porque senão ele dificulta a identificação da bactéria. Então, a sensibilidade desse teste é de 79% a 86% e a especificidade é de 97%. Então, a chance de ter identificação cruzada ou um falso positivo é baixo. Então, aqui nós vemos o que acontece com essas bactérias em microscopia de campo escuro. Dá para ver direitinho a espiroqueta, parece um macarrão parafuso. Aí a gente pensa nos testes não treponêmicos. Esses testes não treponêmicos são os testes que detectam a presença de reaginas. Quem são as reaginas? São anticorpos naturais que estudos demonstraram que aumentam muito em presença de infecção por treponema pálido. Esses testes não treponêmicos, eles são chamados de testes de floculação. Eles podem ser qualitativos, né? Eles dizem se tem ou não tem os anticorpos relativos, né, à presença, que demonstra a presença da bactéria de uma forma indireta, ou eles podem ser quantitativos. Daí, nós temos que verificar o título da amostra. Então, esses testes não treponêmicos, eles não são específicos, mas eles são reagentes cerca de 1 a 3 semanas após o aparecimento do cancro duro. Então, antes do paciente entrar na sífilis secundária, eles já se mostram reagentes. E se os títulos forem baixos, ou seja, menor do que 1/4, mas persistentes, pode ser sífilis latente tardia, e isso deve fazer com que o paciente faça um tratamento. Os testes treponêmicos são muito baratos, são reprodutíveis e são simples de realizar. Existem alguns tipos diferentes, a gente vê aqui, VDRL, Venereal Disease Research Laboratory. Esse foi um teste que foi padronizado nos Estados Unidos e o laboratório de pesquisa de doenças venéreas acabou colocando o próprio nome dele, por isso chama VDRL. Existe o RPR, que é um teste rápido de reagina para plasma. Existe um teste para soro, sem necessidade de aquecimento, que é o USR. E nós temos o teste TRUST, que é um que você não precisa aquecer o soro e ainda você usa toluidina red, que é um corante, para conseguir fazer a visualização, então, da resposta, da presença dessas reaginas. Aqui a gente vê uma foto que mostra a resposta, como é verificado se houve a formação da floculação. Então, aqui, ó, o resultado seria reagente. Então, esse aqui seria o reagente. E aqui ao lado a gente vê o não reagente, onde não houve floculação. No caso do VDRL, o antígeno é a cardiolipina, lecitina e colesterol. Eles são formados, então, como se fossem cristais, e eles vão, então, se o paciente tiver as reaginas, formar grumos que são verificados na floculação. Para que eu uso o VDRL?
para triagem de doadores de sangue, para acompanhamento de tratamento e para critério de cura de sífilis. Além disso, eu uso na triagem inicial pré-natal, tá? Se a sífilis estiver sendo tratada e o tratamento estiver funcionando, esse VDRL vai diminuindo. O VDRL pode ser feito com amostras de líquor ou de soro, e ele é sempre feito em diluições seriadas para a determinação do título do VDRL. Aqui nós vemos uma tabela, um quadro, onde a gente tem as principais características dos testes não treponêmicos para sífilis. Então, a gente vê a diferença em relação ao tipo de amostra. O único que pode ser usado em líquido céfalo-raquidiano é o VDRL, certo? Plasma, a gente pode usar o RPR e o TRUST. Soro, a gente pode usar todos eles. Além disso, existem algumas coisas importantes que fazem uma baita diferença na hora de realizar o teste, tornando o teste mais complexo ou mais demorado. Primeira coisa importante, o VDRL ele é o único que necessita inativação da amostra. Então, depende de uma fase de aquecimento que faz com que o teste se torne demorado. Por isso que hoje em dia nós temos as outras técnicas. Outra coisa importante, o antígeno, quando eu penso em VDRL, não está pronto para o uso também, ele deve ser preparado, então o que torna a técnica mais lenta. Eu vou fazer leitura em microscópio? Sim, em qual, né? Eu vou fazer a leitura em microscópio no VDRL, que foi aquela foto que nós vimos no slide anterior, e no USR, que está aqui. Leitura olho nu, a gente pode fazer no RPR e no TRUST. Isso facilita, por exemplo, se eu precisar fazer campanhas de saúde. Por isso que essas técnicas são interessantes. Todos eles podem fazer testes qualitativos e quantitativos, e a estabilidade do antígeno, a gente vê que o VDRL é o menos instável, mas também é o mais barato, que apresenta menor custo. Quando a gente verifica a sensibilidade e a especificidade desses testes treponêmicos de acordo com a fase da doença, a gente percebe que o VDRL ele não é a melhor técnica para diagnóstico na fase primária. A melhor técnica para diagnóstico na fase primária seria o RPR, aqui como a gente pode perceber. Na fase secundária, todos eles apresentam a mesma sensibilidade, não faz diferença. Na fase latente, os melhores são o RPR e o TRUST, apesar de não ter uma diferença tão grande assim. Para a fase terciária, só 2 podem ser usados. Então, a gente pensa no VDRL e no RPR, e a gente vê que a especificidade de todos eles é muito alta. Então, a chance de haver um falso reagente, mesmo o teste não sendo específico, é baixíssima. Por isso que nós podemos usar esses testes não treponêmicos. Por que eles são denominados não treponêmicos? Porque eles não usam o treponema, que é a bactéria, para pesquisar anticorpos. Por outro lado, os testes treponêmicos, eles são aqueles testes em que a gente faz a pesquisa de anticorpos IgM e IgG específicos contra o treponema pálido. Esses testes são usados como testes confirmatórios, porque eles são mais caros, então não vale a pena começar o exame, o rastreamento da população, a triagem por eles, porque os outros são muito baratos e não dão falso positivo, então a gente pode usar tranquilamente. Aliás, não dão falso negativo, então a gente pode usar tranquilamente. A gente vê, então, que eles são reagentes mesmo após o tratamento, claro que os anticorpos não desaparecem, então eles não servem para fazer acompanhamento de tratamento, porque não vai ter variação desses anticorpos. Existem vários tipos de testes treponêmicos que a gente pode usar. A gente pode usar os testes de hemaglutinação e aglutinação passiva, que nós estudamos anteriormente. Podemos usar o FTA-ABS,
que quer dizer o quê? Fluorescent Treponemal Antibody Absorption. Então, a gente vê que é um teste específico para determinação de presença de anticorpos por imunofluorescência. Podemos fazer os testes imunocromatográficos, que são testes rápidos, ELISA indireto e ensaio quimiluminescente. Todos eles podem ser utilizados para o diagnóstico de sífilis. Então, aqui a gente vê o FTA-ABS, quais são as condições. Primeiro, o antígeno utilizado é obtido a partir de testículos de coelhos contaminados, então a bactéria ela não pode ser cultivada, ela não cresce em placa, ela só se desenvolve em vivo. Consequentemente, para obter a bactéria, nós devemos contaminar testículos de coelho. Aí, essas bactérias são ligadas a lâminas de microscopia. A seguir, a gente coloca a amostra do paciente para ver se ele tem IgM e IgG e, na sequência, colocamos um conjugado fluorescente. E aí, eu consigo fazer a avaliação, inclusive determinando o período da doença. O FTA-ABS é considerado um ensaio confirmatório, porque ele tem alta especificidade e alta sensibilidade, e ele é a primeira técnica imunológica reativa na sífilis primária não tratada. E aqui a gente vê as bactériazinhas verdes, limão, provando que elas, então, tiveram contato com o conjugado e com o soro do paciente. E aí o que acontece? Quando a gente pensa, então, nesse diagnóstico, a gente vai ter que pensar em que fase da doença esse paciente está. Nós temos que ter testes que cubram o diagnóstico todinho. Então, a gente vai observando aqui, tempo de exposição, aqui na parte de baixo, certo? O aparecimento do cancro, as lesões secundárias, a sífilis latente e a sífilis terciária. O que nós podemos perceber na parte de cima? Como pode ser realizado o diagnóstico? Daí a gente vê, olhando na parte de cima, que o FTA-ABS é o primeiro teste que dá reagente. Então, ele vai dar reagente antes mesmo da lesão do cancro aparecer. A gente vê que o teste de campo escuro só vai dar reagente a partir do momento que o cancro estiver lá, claro, que eu tenho que fazer a raspagem para encontrar a bactéria, mas antes disso o VDRL já começa a ser reagente, mostrando para a gente que ele, apesar de ser um teste não treponêmico, é um teste bem interessante para ser realizado, porque ele é capaz de identificar os pacientes durante todo o período de infecção. E nós podemos depois, mais uma vez, utilizar o diagnóstico de campo escuro quando o paciente está na lesão, na fase de sífilis secundária, quando as lesões estão ativas, porque assim você consegue visualizar a bactéria. É importante lembrar que a sífilis não confere imunidade, uma pessoa pode contrair a infecção tantas vezes quanto for exposta a ela, certo? Então, existe muita chance de haver recontaminação.